A óptica faz parte da física e é responsável por estudar fenômenos relacionados à luz. O fenômeno relacionado à óptica é conhecido desde os tempos antigos. Registros indicam que cristais de rocha foram usados para observar estrelas em 2283 a.C. O grande salto no estudo da óptica ocorreu no século XVI. Galileu Galilei apresentou o primeiro telescópio em 1609 e Snell Descartes chegou à lei da refração. Outro importante nome para a evolução dos estudos sobre a óptica foi Huygens, que em 1678 apresentou a hipótese de que a luz seria uma onda. Isaac Newton também deixou suas contribuições na área, como a teoria da variação do índice de refração da luz, pela variação da cor, que pode ser observada na dispersão da luz ao passar por um prisma. Somente em 1801 que Young realizou a experiência da interferência da luz, explicando-a a partir da teoria ondulatória. Em seguida, por volta de 1815, Fresnel explicou a teoria da difração da luz e também por meio da teoria ondulatória. Outro cientista importante para o desenvolvimento dessa teoria foi Foucault, que descobriu que a velocidade da luz era maior no ar do que na água. Essa descoberta chocava-se com a teoria corpuscular, que afirmava que a velocidade da luz era maior na água que no ar. Foi James Clerk Maxwell a primeira evidência que a luz se comportava-se como uma onda eletromagnética, pois ele provou que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no espaço era igual à velocidade da propagação da luz. A teoria de que a luz comportava-se apenas como uma onda eletromagnética foi questionada no final do século XIX, isso porque não era suficiente para explicar o efeito fotoelétrico. Einstein utilizou a teoria de Planck para mostrar que a luz era formada por pequenos pacotes de energia, os fótons. A partir dessa teoria, Arthur Compton demonstrou que quando um fóton e um elétron colidem, ambos se comportam como matéria. A partir de então, a luz passou a ser considerada como uma onda e como partícula, dependendo do fenômeno estudado. Essa teoria é dominada da natureza dual da luz. Os estudos de óptica são divididos em duas partes. Em óptica geométrica, que estuda a propagação e o comportamento de luz em diferentes meios, pois se fundamenta nas teorias de refração e reflexão dos corpos, que por sua vez são representadas por feixes de luz, que são um conjunto de raios de luz. Os fenômenos que essa área abrange são a propagação retilínea da luz, reflexão e refração da luz, espelhos e lentes. E em óptica física, que é responsável pelo estudo dos fenômenos em que a natureza da luz predomina, o comportamento ondulatório da luz, como por exemplo na polarização, difração, espectros, interferência e entre outros. A propagação da luz obedece certos princípios facilmente comprováveis em nosso dia a dia, como o princípio da propagação retilínea da luz. Diz nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta, e o princípio da reversibilidade dos raios de luz, onde a trajetória seguida pela luz é independente do sentido de percurso. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, espelhos, pentes e outros objetos semelhantes serviram de moeda de troca entre os índios. Aquele incrível objeto capaz de refletir a imagem deveria parecer mágico para os índios, isolados da América do Sul. Crianças e animais de estimação se divertem brincando com os espelhos que se tornaram muito comuns atualmente. Mas como eles funcionam? Quais os diferentes tipos de espelho? Um espelho plano é uma placa de vidro cuja superfície posterior recebeu uma fina película de prata e a superfície de reflexão é totalmente plana. Quando a luz incide em uma superfície desse tipo, ela é refletida regularmente. Essa regularidade da reflexão é o que permite a formação das imagens. Podem ser observadas algumas propriedades principais de um espelho plano, como a simetria entre os pontos objeto e imagem e a maior parte da sua reflexão é regular. Uma curiosidade é de como são produzidos os espelhos. Geralmente são feitos de superfície metálica, bem polida. É comum usar-se uma placa de vidro, onde se deposita uma fina camada de prata ou alumínio em uma das faces, e assim tornando outra um espelho. A parte superior do desenho mostra uma pessoa a uma distância do espelho. Logo, a imagem aparece a uma distância em relação ao espelho. Na parte inferior da figura, o espelho é transferido para a direita, fazendo com que o observador esteja a uma distância do espelho, fazendo com que a imagem seja deslocada x para a direita.
Pelo desenho, podemos ver que x igual a 2d2 menos 2d1, que pode ser reescrito como x igual a 2 entre parênteses d2 menos d1. Assim, pode-se concluir que sempre que um espelho é transferido paralelamente a si mesmo, a imagem de um objeto fixo sofre transferência no mesmo sentido do espelho, mas com comprimento equivalente ao dobro do comprimento da transferência do espelho. Se utilizarmos esta equação e medirmos a sua taxa de variação em um intervalo de tempo, podemos escrever a velocidade de translação do espelho e da imagem de alguma forma. X dividido por ΔT igual a 2 vezes 1 dividido por ΔT. Ou seja, a velocidade de deslocamento da imagem é igual ao dobro da velocidade de deslocamento do espelho. Quando o observador também se desloca, a velocidade ao ser considerada é a velocidade relativa entre o observador e o espelho, ao invés da velocidade da transferência do espelho, ou seja, VI igual a 2VR. De acordo com a lei da reflexão, o raio incidente, a reta normal à superfície plana do espelho e o raio refletido pertencem ao mesmo plano e o ângulo incidente é congruente ao ângulo de reflexão. Sendo assim, um espelho plano conjuga uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto, sendo essa imagem posicionada simetricamente ao objeto em relação ao plano do espelho. Isto é, a imagem possui a mesma distância do espelho em relação à distância do objeto ao espelho. Observando a figura ao lado, podemos ver que na posição 1 temos um raio de luz incidente RI e que RR1 é o raio refletido. Se fizermos o espelho girar sobre um ponto fixo, o ângulo alfa, vemos que o mesmo raio incidente RI individualiza o raio refletido RR2, agora com o espelho na posição 2, conforme ilustra a figura acima. De acordo com a figura, temos para a trajetória descrita pelo raio Q. E 1 é o ponto onde o raio luminoso incide no espelho na posição 1, e 2 é o ponto onde o raio luminoso incide no espelho exatamente na posição 2. Alfa é o ângulo de rotação do espelho plano, na posição fixa. Delta é o ângulo de rotação dos raios refletidos, isto é o ângulo entre RR1 e RR2. 1 é o ponto de interseção entre os prolongamentos dos raios de reflexão e incidência na segunda posição do espelho. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, temos a formação de uma fórmula. Delta mais 2A mais 180 graus menos 2B igual a 180 graus. Resolvendo essa fórmula, substituindo 2 e o 1, temos delta igual a 2α. Sendo assim, podemos definir que o ângulo de rotação dos raios refletidos é o dobro do ângulo de rotação do espelho. Dois espelhos planos podem ser associados com as superfícies refletoras se defrontando e formando um ângulo entre si, com os valores entre 0 e 180 graus. Em razões de simetria, o ponto objeto e os pontos imagem ficam situados sobre uma circunferência. Para se calcular o número de imagens que serão vistas na associação, usa-se a fórmula n igual a 360 graus dividido por α menos 1, sendo o ângulo formado entre os espelhos. Por exemplo, quando os espelhos encontram-se perpendicularmente, ou seja, 90 graus. Portanto, nessa configuração são vistos 3 pontos na imagem. Os raios que partem de um objeto diante de um espelho plano refletem-se no espelho e atingem nossos olhos. Assim, recebemos raios luminosos que descreveram uma trajetória angular e temos a impressão de que são provenientes de um objeto atrás do espelho, em linha reta, isto é, mentalmente prolongamos os raios refletidos em sentidos opostos, para trás do espelho. A imagem gerada por um espelho plano é sempre virtual, formada atrás do espelho, direita, mesma posição do objeto original, e igual, mesmo tamanho do objeto original. A imagem gerada por um espelho plano está situada a uma distância do espelho igual à distância que o objeto se encontra do espelho. A única modificação que um espelho plano causa em uma imagem é a inversão do sentido esquerda-direita, assim originando imagens de letra ao contrário. Por exemplo, os espelhos esféricos são superfícies polidas e refletoras. Possuem a forma de calota esférica e uma curvatura originada de uma casca esférica. Eles são divididos em côncavos se a superfície refletora for a parte interna, ou convexos se a superfície refletora for a parte externa. Quando vamos dirigir um carro, precisamos ajustar a posição dos espelhos retrovisores para enxergar o que está atrás dele. Qualquer alteração na posição do espelho ou da cabeça do motorista pode impedir esta visualização, porque os feixes de luz que incidem no espelho são refletidos em direções determinadas. Ou seja, os feixes de luz emitidos por um carro que está atrás
só serão vistos pelo motorista se refletirem no espelho e incidirem sobre seus olhos. Como elementos geométricos do espelho côncavo e convexo, temos o conhecido raio, representado pelo R maiúsculo, que é a medida conhecida como raio de curvatura do espelho, sendo definido como a distância medida da superfície externa do espelho até o centro, que é representado pelo C maiúsculo, conhecido como centro de curvatura. O ponto C coincide com o centro da esfera que originou o espelho. Também temos o conhecido ponto focal, representado pela letra F maiúscula, que é um ponto médio entre o centro e a curvatura do espelho. Esse ponto médio fica sobre o raio de curvatura. O ponto F é o local para onde os raios refletidos ou prolongados se convergem. A medida entre o ponto focal e o vértice do espelho é a distância focal, representada pelo F minúsculo. Como vimos, o ponto focal fica localizado no ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Assim, podemos afirmar que a distância focal pode ser definida como metade da medida do raio, representada na fórmula como F minúsculo igual a R maiúsculo dividido por 2. O vértice, representado pela letra V maiúscula, é o ponto tangencial descrito na curvatura do espelho e fica localizado sobre o eixo do espelho, representado pela letra E minúscula. O eixo está representado como uma linha de centro no espelho que une o centro de curvatura, o foco e o vértice. O espelho côncavo está contido em uma fatia da esfera. Essa fatia é chamada de calota esférica, e o reflexo está localizado na parte interna da calota, como é o caso dos espelhos de estojo de maquiagem. Um objeto próximo de um espelho côncavo produzirá uma imagem na posição correta e ampliada. Já um objeto distante produzirá a imagem de cabeça para baixo e reduzida. Para determinarmos como são formadas as imagens em um espelho côncavo e convexo, devemos conhecer o comportamento dos raios de luz incidentes, ou seja, quando atingem a superfície do espelho e refletem. Começaremos pelo caso onde todo raio de luz que incide perpendicular à superfície, ou seja, em direção ao centro de curvatura, reflete-se sobre si mesmo. No segundo caso, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se em direção ao ponto de foco. A condição contrária também é válida. Todo raio de luz que incide no espelho em direção ao ponto de foco reflete-se paralelo ao eixo principal. E no quarto e último caso, todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho reflete-se de tal forma que o ângulo do raio incidente e o ângulo do raio de reflexão sejam iguais em relação ao eixo principal. A imagem formada será classificada através de 3 parâmetros. Primeiro, prolongamento dos raios. Segundo, orientação em relação ao objeto. E terceiro, orientação em relação ao tamanho da imagem. E assim temos as classificações como real, formada pelo cruzamento efetivo dos raios, virtual, formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios, e imprópria, formada pelo cruzamento dos raios no infinito, ou seja, raios refletivos que saem paralelos. Direita, imagem segue a mesma orientação do objeto. Invertida, imagem está com orientação invertida do objeto em relação ao eixo principal, ou seja, a imagem está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Maior, imagem maior que o objeto. Menor, imagem menor que o objeto. E igual, imagem do mesmo tamanho que o objeto. Começaremos pelo côncavo. Esse espelho, diferentemente do plano, forma imagens diferentes dependendo da distância do objeto até o espelho. São 5 imagens com características distintas, cada uma representada a seguir. Através das figuras, podemos ver que se o objeto estiver, primeiro caso, entre o foco e o vértice,
a imagem será virtual, direita e maior. No segundo caso, se o objeto estiver no foco, não haverá imagem. No terceiro caso, se o objeto estiver entre o centro e o foco, a imagem será real, invertida e maior. No quarto caso, se o objeto estiver no centro, a imagem será real, invertida e igual. E no quinto e último caso, se o objeto estiver antes do centro, a imagem será real, invertida e menor. Espelho convexo é aquele cuja superfície espelhada, ou seja, polida, é a superfície externa da casca esférica. Comumente, os espelhos convexos são utilizados para prolongar a visão. Sendo assim, podemos ver ângulos refletidos por eles que não conseguiríamos ver utilizando espelhos planos, por exemplo. Com isso, se costuma dizer que tais espelhos permitem ampliar o campo de visão. Geralmente, esse tipo de espelho é encontrado em corredores de supermercado, farmácias e saídas de estacionamentos. No espelho convexo, a formação da imagem é bem mais simples. Só há uma possibilidade, não importando a posição do objeto. A imagem será classificada como virtual, direita e menor.